Eita glória! Hoje o Deus do céu está te enviando uma mensagem. Uma mensagem que vai mudar completamente a sua vida. Uma mensagem que vai trazer para você de novo a esperança. Uma mensagem que vai hoje mostrar para você que existe um Deus poderoso e que usa os teus na terra para te abençoar. Um Deus poderoso que chegou diante de ti para fazer o infinitamente mais acontecer, as suas bênçãos na sua vida transbordar. Quero já para você uma palavra poderosa hoje. A palavra do homem que era, olha só, olha quem esse homem era. Vamos ver se você vai entender quem era esse homem. Eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar com essa palavra. Escuta. Porque, olha aqui, peraí. Aqui, ó. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele ao Senhor dera a vitória à Síria. Para ele, herói de guerra, porém leproso. Era herói de guerra, porém leproso. Era soldado de guerra, mas ainda existem algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar. É soldado de guerra, mas ainda espera pela justiça, pela causa respondida, pela sentença ou glória dada pelo Senhor. É um homem de valor, um homem de integridade, um homem que busca, um homem que clama, mas precisa que o Senhor mande sinais. Escuta, eu quero dizer para você nesse dia, nessa hora aqui. Algo que Deus colocou no meu coração, porque o Senhor fala aos nossos corações. Entenda isso que eu quero dizer para você. Naamã era comandante do exército. Comandante, só isso. Pastora, quem era ele? Comandante do exército. Muito poderoso. Um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque o Senhor deu para ele vitória. Vitória. Olha aqui, o Senhor deu para ele vitória sobre... O Senhor deu para ele vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Era uma mulher que ora, porém o casamento está minado. É uma mulher que busca, porém o filho ainda não foi transformado. É uma menina de sonhos, mas muitas vezes viu seus sonhos enterrados. Tá entendendo isso que eu estou falando com você nesse dia, nessa hora? Era uma pessoa de conceito, de integridade, de valor, como Jó. Porém, o diabo se apresentou e tocou em muitas coisas, porque Deus permitiu que assim fizesse. Você está entendendo isso que Deus está dizendo para você? Naamã era comandante. Naamã era um grande homem. Era um grande comandante, um herói de guerra. Porém, havia nele algo que precisava ser arrancado. Precisava ser transformado. Precisava ser exterminado, aniquilado, cancelado. Uma enfermidade que naquele tempo não tinha cura. Para os homens não, mas para o Deus do céu sempre houve, sempre haverá. Entendi isso que eu quero dizer para você. Ele não era nem do exército de Israel, mas ele era do exército sírio. Ele era estrangeiro, mas ele estava ali, mesmo com algumas qualidades. Estava no meio de uma enfermidade. Estava no meio de um ponto final. Imagina, um homem que lutou tantas guerras, venceu tantas guerras, tantas vitórias. Um homem de conceito, um homem respeitado, um homem admirado. Porém, tinha um ponto final na sua vida. Vamos colocar assim no ditado popular: calcanhar de Aquiles. Já ouviu falar no calcanhar de Aquiles? Todos nós temos ele. Uma fraqueza, uma queda, uma dificuldade. Às vezes dificuldade de romper, dificuldade de crer, dificuldade de mergulhar, dificuldade de buscar, dificuldade de se manter. Entende todo esse mistério? Mas este homem vai ter a sua vida transformada. Este homem vai ter a sua vida restaurada. Esse homem vai ser curado. Não vai ficar nem cicatriz para contar a história, porque ele se esforçou. Essa é a palavra certa. Ele se esforçou. Mesmo no meio de toda a sua limitação, ele se esforçou. Ele acreditou. E ele foi. Eita glória! Entende tu este mistério? Ele acreditou e foi e recebeu a sua vitória. Aleluia! Vamos ver aqui. Ele tinha vencido uma guerra. E nessa guerra ele tinha pego uma menina que era de Israel e tinha levado essa menina para dentro da sua casa, dentro do seu lar. E essa menina, quando soube que ele estava nessa condição, disse:
sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel para que ele te cure. Aí quando ele foi levar a carta, foi juntamente também alguns bens materiais, ó. Foi aqui, ó. Foi consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. E também a carta que ele mandou ir ao rei de Israel. Mas a menina não disse que era o rei que curava. A menina disse que era o profeta. Se o meu senhor soubesse que existe um profeta lá nas minhas terras que cura, ele iria até lá e ele o restauraria de sua lepra. Olha só que coisa tremenda. Escuta, olha só. Gente, essa palavra é tão rica. Essa palavra tem tantos pontos que nos envolve, que nos remete à nossa própria vida, como o Vale de Ossos Secos. Ela disse assim, olha só, ela já estava profetizando. Se o meu senhor soubesse, ele estivesse lá diante do profeta, o profeta restauraria da sua lepra. Olha, ela está dizendo assim, se ele for até o profeta, é certo que o profeta o restauraria de sua lepra. Por quê? Porque essa menina ouviu falar de muitos feitos do profeta. O profeta era um homem conhecido, um homem de Deus, um homem que profetizava, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que ordenava através da ordenança do Senhor. Quem falava primeiro através da boca dele era Deus. E o Senhor automaticamente fazia acontecer. E ele, Naamã, ele precisava tanto de um escape, de um socorro, que mesmo sendo estrangeiro, mesmo não sendo um homem de oração, mesmo não sendo um homem, sabe, com tantos, como é que eu posso dizer, tantas buscas como o povo de Israel, né? Com essa crença, com essa busca imensa que o povo sempre viveu e creu, tanto que creu que essa menina disse, se ele fosse até lá, seria curado. Mesmo assim, ele precisava tanto que ele falou, não tô nada a perder. Tipo assim, não tô nada a perder, eu vou me lançar. Eu vou sair daqui e vou até lá. E ele foi, irmãos, crendo na vitória. Mas, muitas vezes, quando a gente começa algo, a gente, pela necessidade que a gente precisa, a gente até acredita mesmo, se move mesmo. Como Pedro, desceu do barco, começou a caminhar sobre as águas, porém afundou, porque olhou para o vento contrário, ou seja, começou muito bem. Creu direitinho, senão não tinha nada sobre as águas. Mas olhou tanto para o cenário que começou a aparecer. Naamã foi da mesma forma, escuta. Então, mandou a carta, mandou lá, né, as posses lá, como, eu acho como gratidão, né, do que aconteceria. E aí, o que aconteceu? Ouviu o rei, ficou indignado. O rei rasgou as suas vestes, porque, tipo assim, quem sou eu? Por acaso sou eu Deus para que cure alguém? Aí o profeta disse, deixe vir a mim, saberá que há homem em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta de sua casa. Porém, o profeta não atendeu ele. Mandou somente uma mensagem. Ei, carabaçudeca. Ele achou que ia chegar na porta do profeta, que o profeta talvez ia colocar ele para dentro de casa, que ia montar a mesa para ele, colocar cafezinho para ele, né? Mas não, ele simplesmente mandou o seu mensageiro e até ele dar uma mensagem. Simples assim. Por que será? Por que será que o profeta fez isso, agiu dessa maneira? Ele estava ouvindo a ordenança de Deus. Quem conhecia melhor Naamã do que o próprio Deus? Aí, mandou que fosse, né, o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Olha a ordenança. Vá, lava-se 7 vezes, nem uma, nem duas, nem 3, nem 5, nem 7. Vai, e nem 6, 7. Vai e lava-se 7 vezes no rio e a tua carne será restaurada e você será curado, como a menina disse. Se ele se colocasse diante do profeta, seria curado. Só que ele não foi colocado diante do profeta. O profeta mandou a mensagem e deu ordenança. Como o profeta disse à mulher que foi atrás dele porque os credores batiam a sua porta. Vá pegar muitos vasos, não poucos, mas muitos. Entra para a tua casa e deita a botija sobre os vasos. Ela não quis entender, não quis compreender, não murmurou, não reclamou. Fez exatamente, ouviu e foi se movendo, agindo e fazendo acontecer o milagre, porque pela fé dela,
pelo poder de Deus, se manifestou um grande milagre na sua casa, na casa da viúva. E os credores não levaram os seus filhos. Porém, Naamã, quando o profeta manda o mensageiro até ele dizer que ele tinha que descer no rio 7 vezes, vamos dizer o que ele diz. Ele foi tão longe buscar a sua bênção, mas quando chegou diante dela, olha o que ele fala. Olha aqui. Então, mandou o mensageiro para dizer que ficaria restaurado e limpo se fizesse isso, 7 vezes descendo no rio. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Poser-se-ia de pé e invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Escuta esse mistério aqui. Tem muita gente igual Naamã, pensando que vai ser de um jeito, pensando que vai ser por uma estratégia, pensando que vai ser por um meio. Não, mas vai ser do jeito que Deus quer. Porque a estratégia dele, quem conhece ele é você, e ele sabe o tempo certo, ele sabe o cenário propício, ele sabe a hora, já está marcado, já está liberado para você viver. Porém, não vai ser do jeito que tu pensa, do jeito que tu quer. Sabe por quê? Se fosse do jeito que a gente quer, não haveria transformação nas nossas vidas. Por que o vaso na mão do oleiro, ele às vezes tem que ser quebrado e refeito? Mas o vaso está inteiro. Por que o oleiro só não molda o vaso, só não enche até transbordar? Porque ele muitas vezes tem que ser quebrado, refeito. Para fazer de um vaso de desonra, um vaso de honra, muitas vezes tem que quebrar e fazer de novo, um vaso novo. Um vaso novo. Naamã precisava aqui, ó, ser um homem novo, não só restaurar da sua lepra, mas também de muitas coisas que estava dentro do seu coração e que só o poder de Deus tinha poder para ver. Só o poder de Deus tinha poder para esquadrilhar, vê-lo, conhecê-lo e fazer ele receber a bênção completa, não só a cura. Ele precisava ser curado por dentro, primeiro, para depois ser curado por fora. Eita, glória forte, hein? Palavra forte, meu Deus, querido amado. Então, o que aconteceu? Por que ele mandou 7 vezes? Porque uma não era suficiente, 2 não era suficiente, 3 não era suficiente, no rio limpinho não era suficiente. Era no rio que o profeta ordenou e tinha que ser 7 vezes. Porque ali ficaria não só a sua pele curada, mas todo o seu ego, todo o seu eu também. Porque aquele homem não era qualquer homem, ele era um comandante. Esse homem era um homem que ordenava, mandava e as pessoas obedeciam. Só que ele tinha dificuldade. Olha a dificuldade dele, uma delas, de ouvir a voz do profeta. O homem não era um comandante, mas era muito mais que isso. Era profeta, aquele que ouvia a voz de Deus, aquele que ordenava a mensagem para trazer aquilo que as pessoas precisavam viver. Milagre, seja de restauração, multiplicação, de cura, seja o que fosse. Como todos eles passaram, viveram e foi tremendo. Elias orou, o fogo desceu do céu. Eliseu deu a ordenança viúva e o azeite se multiplicou na sua casa. Agora está ele aqui, diante de Naamã, dizendo para ele: você vai receber a sua cura, vai ficar curado dessa lepra, não vai sobrar nada, mas, porém, você vai ter que descer 7 vezes nesse rio. E ele ficou indignado. Quantos estão indignados com o tempo da espera, com o processo que estão vivendo, pelo deserto que estão passando, pelas lágrimas que estão chorando, porque dói, e muitas vezes estão como? Indignados, querendo dizer para Deus: mas não é melhor assim? Aqui no caso dele, ele vai dizer assim, ó, né? Pensei que ele ia sair para fora, ele é comigo, botar a mão, levantar, não são porventura, quando ele fala assim, não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? O profeta falou: você vai no Rio Jordão, você vai descer lá 7 vezes. É nesse rio, e esse rio era barrento. E ele está dizendo aqui: mas será que não foi? Como é que alguém vai buscar uma bênção? Quer dizer para Deus como é que tem que ser? Não, Senhor, não, tá demorando demais, meu Deus, não tô aguentando, Senhor, não, faz rapidinho, faz desse jeitinho. Não, Senhor, é para ontem, não é para hoje não é para daqui a um ano não. Não é assim que muitas pessoas estão como Naamã? Até querem buscar, até querem ir atrás da bênção, até não se detém. Ele saiu da sua terra e foi pior do que isso, melhor, né, no caso dele, melhor do que isso, ouviu a voz de uma escrava, de uma menina. Ele estava tão desesperado para receber a bênção que ele ouviu a voz da menina, a voz da escrava.
que estava na sua casa. Então, o que aconteceu? Ele se moveu, mas quando chegou diante da bênção, ele começou a murmurar, começou a reclamar, começou a querer dizer para o profeta que não era melhor assim, não. Se ele soubesse o que era melhor para ele, ele não teria saído da sua terra e não teria ido atrás do profeta. Ele na sua casa, ele mesmo daria a ordem e receberia a sua cura. Eita, mistério! É doído, mas é verdadeiro. Dói, mas é a verdade. Suporta o processo. Faz do jeitinho que Deus mandou você fazer. Obedeça a palavra do Senhor que você vai viver milagre na terra. O Senhor tem falado, irmãos. Olha, escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Eu posso até perder meus seguidores. Eu posso até não ter muitas visualizações. Mas a palavra de Deus vai ser pregoada. A verdade do Senhor, o evangelho verdadeiro vai ser pregado. Porque o Senhor esses dias tem falado muito do profeta. O Senhor tem falado muito da palavra. O Senhor tem muito falado que se obedecer, que se você mergulhar, que se você não parar, que se você não retroceder, que se tem um porém, você vai receber. Caso contrário, infelizmente não vai viver. Não vai, gente. Porque tá aqui na Bíblia, tá na palavra de Deus. Para viver tem que crer, para viver tem que descer, para viver tem que obedecer, para viver tem que buscar, para viver tem que renunciar, para viver tem que acreditar, orar, clamar, se ajoelhar, buscar na madrugada, fazer jejum, subir pro monte, renunciar a muitas coisas, renunciar a carne, deixar o espírito elevado à carne morta. Isso é muito complicado, difícil. Que nós somos falhos e pecadores. Naamã quis dizer como era melhor, porém, voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não teria feito? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou ele limpo. Quando os oficiais chegaram até ele, falaram assim: ei, acorda, você veio até aqui, se ele tivesse falado para você fazer coisa muito pior, você teria feito. Pior do que isso, o profeta poderia ter dado para ele milhões de ordenanças. O profeta poderia ter dito para ele fazer outras coisas muito mais difíceis, muito mais... Porque ele era um general de guerra. Ele estava acostumado com confronto. Ele estava acostumado com pancadaria. Ele estava acostumado em ver sangue descer da espada. Ele estava acostumado a matar as pessoas. Ele era um general de guerra. Ele era um homem ali de frente de batalha. Ele achou que o profeta ia falar sei lá o que com ele. Entendeu? Primeiro ele queria que ele saísse para fora, ordenasse seu rei e ele fosse curado. Depois os oficiais falaram com ele: se ele falasse você fazer coisa pior, você não teria feito. Então por que você não faz isso? Porque se você fizer apenas isso, você vai ser curado. Caiu a ficha dele. Ele voltou assim, mergulhou 7 vezes. E cada mergulho, eu creio, irmãos, saiu a soberba, saiu o egoísmo, saiu a incredulidade, saiu a indignação, né? Saiu tudo que tinha nele, ficou limpinho, de dentro para fora e de fora para dentro. Porque é assim que Deus faz completo, faz perfeito. Um comandante que dava ordens teve que ouvir a ordem do profeta, de um homem que ele nem viu o rosto, só mandou um mensageiro. Você mandou muitas vezes, mas agora quem manda aqui é Deus. Você ordenou muitas vezes, mas quem ordena aqui agora é Deus. É do jeito dele, querido. Se ele falou 5 é 5, se ele falou 7 é 7, se ele falou agora é agora, se ele falou é pra amanhã, se for pra daqui a 5 anos vai ser, porque é o tempo do Senhor, porque ele te conhece, te sonda e sabe o que você precisa. E se você for como Naamã, mesmo que indignado algumas vezes, quando alguém chegar, que alguns amigos bons passem pela sua vida dizendo pra você: não fica assim não entristeça não, você orou 3 vezes, ora mais um pouco, vamos pro monte, vamos orar, vamos mergulhar, vamos se unir. Não, se Deus, Deus tá fazendo. Esses foram os oficiais que andavam com ele, falando pra ele: se ele tivesse mandado você fazer coisa muito mais difícil, você teria feito. Então, vai lá, mergulha nesse rio aí agora, seja curado. Coisa tão simples.
Deus tem ordenado para você coisas tão simples. Me obedeça, me ouça, renuncie às suas vontades, viva os meus sonhos. Meu Deus, gente, se você sabe o que é você poder viver sonhos de Deus, planos de Deus, propósitos de Deus, daquele que sabe de todas as coisas, daquele que ordena e tudo tem que lhe obedecer, daquele que venceu o inferno, venceu a morte, daquele que enviou o anjo para guardar Daniel, que enviou, no tempo certo de José. José esperou muitos anos. Foram 13 anos de espera, vivendo injustiças, vivendo humilhação, vivendo tantas coisas difíceis, para depois ele ser governador no Egito. Ele não ficou como Naamã perguntando para Deus, é hoje, é amanhã, é agora? Não! Permaneceu fiel na jornada, na trajetória, isso. Porque vai chegar a bênção. Você entende uma coisa? O povo de Israel, quando saiu do Egito, quando estava dentro do Egito, já tinha bênção. A bênção de uma grande promessa, liberdade, terra que mana leite e mel. Mas mesmo assim murmuraram muitas vezes, antes de passar pelo mar, depois que passaram pelo mar, depois que estavam no deserto, e até na terra que mana leite e mel, porque praticamente de 100%, 98% não foi e não entrou. Então, irmãos, fica essa palavra no seu coração hoje. Pastor está aqui com o Jorge, quando eu estou com o Jorge, você já sabe minha rotina, não é fácil para mim, mas estou aqui trazendo essa palavra para o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar pelo caderno de oração, que está os ofertantes, que está todos os que têm deixado os nomes, tá? Eu tenho lido os comentários, né? E eu tenho certeza que nosso Deus é bom. Se preocupe com o julgamento alheio, não, com o que as pessoas pensam de você, não. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, porque a vitória é certa. Aqui tem os cadernos de oração, os dois, os nomes das petições. Nós vamos clamar ao Senhor. Naamã ficou tão maravilhado e com tudo que aconteceu, depois ele teve que reconhecer que aquele Deus não existia outro igual a ele, né? E é isso mesmo. É como Nabucodonosor, como esse não há, É como Dário também, né? Esse é o Deus vivo de Daniel. É isso, Deus vai criar situações para que pessoas vejam que você está guardado por esse Deus poderoso. Mas você tem que ser obediente. A viúva só viveu o milagre do azeite porque foi obediente, porque fez exatamente como o profeta mandou ela fazer. E o profeta não seguia as vontades dele, seguia a voz e ordenança do Senhor. Naamã, para ser curado da lepra, ele teve que ouvir, mesmo ficou indignado, quase não foi, mas foi. Recebeu a bênção. Entende tu esse mistério? É ouvir e obedecer. E esperar o tempo certo de receber a tua vitória, porque ela vai vir. Impossível você obedecer, você crer, você buscar, você mergulhar e você não receber o que Deus tem para a sua vida. É impossível, irmãos. É impossível. Sai da inconstância, sai da procrastinação, sai da incredulidade. Tem gente que colocou aqui, pastor, a minha fé é tamanho do grão de trigo. Eu não sei se é maior ou menor que um grão de mostarda. Mas assim diz o Senhor, que aqueles que têm até um grão de mostarda como fé, vão transportar os montes de um lugar para o outro. Arabaçu, bianda, arabaçu, decanta, aramanai. Em nome de Jesus, você crê nisso. Há poder no sangue de Jesus que te cobra, há poder no sangue de Jesus. Aquele homem ouviu a voz de uma escrava. E com tudo que ele tinha, ele foi. Mas chegou lá, achou um absurdo. Eu vou ter que me banhar nessas águas sujas, nesse rio sujo. Não tem os outros rios mais limpos, muito melhor, de águas melhores que as de Israel. Mas Deus não falou que era nos outros. Se fosse para ser nos outros, seria nos outros. Se você tivesse já que ter recebido a sua bênção, você já tinha recebido, mas não vai ser no tempo seu. Não vai ser no seu relógio, seu relógio é natural. Vai ser no relógio de Deus, que é sobrenatural, que tem uns ponteiros sobrenaturais do tempo, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é dono do tempo. Arabaçu, bianda, arabaçu, decanta. Quero agradecer aqui todos vocês. José Correia, obrigada pela bênção enviada. Todos vocês que têm me abençoado, irmãos. Eu acordo às vezes, ontem eu pedi um sinal para Deus, eu quero contar aqui para agradecer a fé de José. Ontem, quando eu fui dormir, eu estava meio triste por algo que aconteceu, muito triste mesmo, dilacerada, muito triste. E não pensa você que sou uma mulher de Deus, que vou pro monte, que oro, que jejum, que tudo mais, que eu não tô aqui vivendo os afrontas do inimigo. O inimigo não desiste não, irmãos. E é para todos nós, independente de qualquer coisa. Nós somos seres humanos, escolhidos por Deus.
Vamos viver as afrontas. Eu estava muito triste mesmo. E aí eu falei com Deus, orei de noite e Deus trazia o nome de José. José, eu tô falando como vive o meu Deus. O Senhor trazia o seu nome, José Correia. E aí eu falei, nossa, Deus está trazendo o nome do José. Eu fui orar por todos, orei por ele. Ele tem pedido algumas coisas a Deus, como todos os outros. E aí, quando foi de manhã, eu pedi um sinal a Deus. Quando foi de manhã, eu recebi um sinal da parte do José Correia. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estou orando pela tua vida e por todos os outros vocês. Tá bom? Tá nome aqui todos os ofertantes do meu ministério. Deus conhece tudo que você precisa. Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Você não pode desistir, buscar primeiro o reino. Primeira coisa, fazer a obra de Deus. Amará o teu Deus sobre todas as coisas. Amará o teu próximo. Faça a obra do Senhor. Quer ser abençoado na terra? Cuide do que é de Deus, que Ele vai cuidar do que é seu. Vai ser do jeito dele. Você vai subir os degraus conforme a vontade dele. A escada é dele, o troféu é dele, a vitória quem te dá é ele. E você vai subir os degraus conforme o querer dele. Não queira receber tudo de uma vez só, num tempo que você não está preparado para viver aquilo que ele tem para você. Primeiro ele vai te preparar, ele vai te forjar. Um comandante, para ser comandante, primeiro ele tem que passar por muitos processos para chegar a ser um homem capacitado para isso. Deus não vai escolher ninguém capacitado, mas vai capacitar todos aqueles que Ele escolheu. E esse é você. Ele está te capacitando para a vitória. Ele está te lapidando, Ele está te forjando, Ele está te transformando, Ele está te restaurando. Você, pessoa, para depois mover tudo que está à sua volta. Creia, toma posse e receba dessa palavra liberada para você. Naamã precisava ser curado por dentro, não só por fora. E ele foi curado por dentro e por fora. Um dia aquele que só ordenava teve que receber ordem, teve que obedecer para receber o seu milagre. Porque acima de todos está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. E todos que obedecem a sua voz serão completamente restituídos de tudo o que precisa. Toma posse e receba o Senhor, meu Deus, meu Pai. Tá aqui o nome de todas as petições, pedido de oração, causa de justiça, tudo, Senhor, que nós estamos apresentados por cura, por tudo, Senhor. Diz o teu povo, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus, nos prepara para a campanha. Irmãos, quero fazer aqui o que Deus colocou hoje no meu coração. 3 dias de jejum para causas impossíveis, para causas que você colocou nas mãos de Deus. 3 dias de jejum. Pastora, como eu faço? Você e Deus. Pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, acordou, não come nada. Ou então, não sei como é que você faz o seu propósito. E entrega para Deus. O tempo é seu, você e Deus. Eu não posso falar assim, assado. Não, eu vou fazer o meu tempo, do meu jeito. Porque eu sei como eu consigo fazer. Faça algo que você consiga entregar nas mãos de Deus com honra. Não com desonra. Eu falei que ia ficar 1 hora. Eu falei que ia ficar 6 horas, não consegui ficar nem 2. Não faz isso, não. Eu vou ficar 3 horas. 3 horas, faça, cumpra, entregue o seu propósito. Na hora que você for orar, entregar, você vai falar com o Senhor. Senhor, te entrega essa oferta pequena, singela, do meu esforço. A Naamã se esforçou. No meio do caminho, quase perdeu a bênção. Mas depois ele voltou atrás e reconheceu que ele precisava daquela bênção. E mergulhou profundo. 7 vezes. 7 é profético. 7 dias, Deus criou todas as coisas. 7 é o número da perfeição. Para Naamã sair dali perfeito, por dentro e por fora, ele teve que mergulhar 7 vezes, não 4 nem 5, 7. E cada mergulho, algo saía dele. E cada mergulho, ele deixava para trás alguma coisa que não agregava para a sua vida. É assim que Deus faz na nossa vida. Então toma posse e receba. Abençoa todos eles nesse dia, nessa hora, Senhor, poderoso Deus. Alcança, Senhor, todas as petições, causas impossíveis, em nome de Jesus. Todos os meus ofertantes. Abençoa o José Correia, abençoa todos que têm ofertado o meu ministério. Eu falo por ele porque ele tem pedido algo específico, eu não posso falar aqui, mas ele sabe o que é. E o Senhor te vê. Creia nisso. Creia, toma posse e receba. Deixe seu like, não pule as propagandas para ajudar a pastora, deixe seu comentário, seu pedido de oração, que 3 da madrugada estou orando pela tua vida.